onde ouviremos uma pregação do pastor Donis. Aleluia, abra sua Bíblia nessa manhã ao grande livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 6. Lendo um versículo nessa manhã, Jeremias 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Eu quero ler isso outra vez. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. E eu quero ministrar por alguns instantes nessa noite o assunto, o antigo caminho, os antigos caminhos. Abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus estamos aqui e te agradecemos pelo Espírito do Senhor que encheu nosso coração e encheu esse santuário. E pedimos nessa manhã pela direção do Espírito Santo e a sua unção para falar e dizer o que o Senhor colocou em meu coração. Leve aos corações desse seu povo e ainda mais aqueles que estão assistindo, para aqueles que estão ouvindo, através dos meios da televisão, da rádio, da internet, onde quer que eles estejam assistindo no mundo. Me ajude a tocar a trombeta com um coração puro nessa manhã. E pedimos ao Senhor a sua bênção, e te damos glória, amém e amém. Jeremias era um dos grandes profetas que já ministrou para Judá. Ele era uma tipificação de Cristo. Eu não vou ficar aqui falando de todo detalhes, mas ele era uma tipificação de Cristo. Seu ministério começou há mais ou menos em 64, 65 anos, depois do ministério de Isaías, quando o ministério dele acabou. E é muito interessante olhar para os dois ministérios dos dois profetas, Isaías e Jeremias. Isaías e seu ministério, ainda que havia alguma negatividade, na verdade, seu ministério profético era um ministério de consolação às pessoas, o povo de Deus. E consolação quer dizer simpatia, compaixão. De qualquer forma, Jeremias, seu ministério, sua palavra profética, era um contraste de Isaías, porque seu ministério para Judá e Jerusalém era um ministério de denúncia. Essa palavra denúncia quer dizer algo, uma condenação pública. Se levantar e abertamente repreender aqueles que eram contra a palavra de Deus e os caminhos de Deus. Agora, no tempo em que vivemos agora, Jeremias, o ministério dele seria rejeitado. Ele seria chamado, ele é muito negativo. Nós não queremos ouvir isso, nós só queremos ouvir o que é positivo. Deixa eu te ajudar a entender algumas coisas nessa manhã. O Evangelho, a palavra de Deus, é como uma moeda. Existem dois lados para ela, ao positivo e ao negativo. E eles estão incompletos sem os dois sendo pregados. Como ministro do Evangelho, eu tenho que pregar a mensagem positiva. Todo ministro tem que pregar palavras de encorajamento e palavras que são positivas e que tocam o coração de pessoas, mas ao mesmo tempo, todo ministro do Evangelho, como Jeremias e todos os profetas chamados de Deus, somos atalaias. E às vezes temos que nos levantar a respeito de algumas coisas. Às vezes temos que apontar o que é errado. Às vezes nós temos que ofender pessoas. Às vezes nós temos que pisar em pé de alguém. Às vezes nós temos que nos levantar e dizer: acorde, está errado. Não permita que isso aconteça. Não permita que isso entre na igreja. Agora, isso não vai muito bem com pessoas.
Isso não traz muitos amigos, entendeu? Você sempre vai receber coisas negativas. Olha, porque é maravilhoso. Eu recebo os e-mails direto. Você é muito ruim. E a maioria das vezes é porque eu pisei no pé deles sobre algo que eles acreditavam. A Bíblia, Deus é amor, é claro que Ele é. Porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Não existe amor maior do que o amor de Deus. Mas o mesmo que ama, também é o mesmo que em Deuteronômio 28, quando ele deu as bênçãos que podiam vir sobre Israel se caminhassem em sua palavra, guardassem seus estatutos, seus mandamentos, as bênçãos só cobriam 14 versículos. Mas haviam 54 versículos depois naquele capítulo, e todos eles pronunciavam maldições sobre Israel se eles se desviassem da palavra de Deus e não obedecessem os estatutos de Deus. O mesmo Deus do amor é o mesmo Deus que pegou um pano e fez um chicote para mandar os mercadores embora de dentro do templo e denunciando eles, declarando: você transformou a casa de Deus em uma cova de ladrões. O mesmo Deus que é amor, em Mateus 21, a segunda parte daquele capítulo, veio contra os líderes religiosos de Israel e em uma denúncia pública. E nós não entendemos em inglês, mas quando lemos em inglês, mas quando você vai ao grego, eu estou falando que ele estava nervoso. E ele dizia para os líderes religiosos: ai de vós, escribas e fariseus, vocês são hipócritas, vocês são 2 vezes filho do diabo, você parece que está limpo do lado de fora, mas por dentro você está cheio de ossos mortos de homem. Ele disse: você está guiando o povo ao inferno e ao cativeiro. É o mesmo Deus de amor. Então existe esses dois lados da moeda. E não pregar aquilo que é negativo, às vezes é pregar aquilo que é uma mensagem completa. Na verdade, como um grande pioneiro do Evangelho disse há muito tempo atrás, ele disse: costumava ter muita pregação negativa e uma vida positiva, agora temos muita pregação positiva e vida negativa. É melhor você mencionar isso, porque é o Evangelho, e é verdade. Ele profetizou contra o palácio, ele profetizou contra a liderança de Judá daquele dia, e ele profetizou contra a nação. Como eu disse, ele era um atalaia. Deus o levantou e o colocou naquela parede, no muro, para dar essas palavras fortes que eram condenadoras ao coração de pessoas, mas tudo era feito com o propósito de tentar levá-los de volta. Todos vocês que são pais, às vezes, você teve que disciplinar seus filhos, mas você o fez com o pensamento de trazê-los de volta e colocá-los no caminho direito que eles tinham que andar. Não é mesmo? Não é mesmo? Vocês estão me ouvindo? Talvez você não corrija os seus filhos, talvez, eu nem vou começar a falar disso, mas se você ama o seu filho, vai chegar uma hora que você vai ter que aplicar uma punição. Eu não estou falando de arrebentar seu filho, não é isso não, liberais, não tem um ataque do coração. Você é muito ruim. Não, meus filhos são bons. Mas se você ama alguém e estão fazendo algo errado, então você vai dizer para eles. E às vezes o seu amor por eles é tão grandioso que às vezes você tem que pegá-lo pelo ombro e falar: acorda! Se você continuar nesse caminho, sua vida vai ser destruída e arruinada e condenada. Isso não é positivo, mas pode salvar a vida deles.
e tudo que o Senhor